Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que vocês tenham um dia muito abençoado na santa e preciosa presença do Senhor. Vamos orar e vamos para o nosso devocional. Senhor, nós agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, na sua santa e preciosa presença, para te honrar, te agradecer, te glorificar, Deus. Pai, que eu seja apenas um instrumento da tua vontade, Pai, que essas palavras que o Senhor colocar no meu coração, Senhor, que venham de ti, me esvazio totalmente de mim, para que o Senhor assuma a posição de tudo aquilo que vier através de mim, Senhor. Eu entrego a minha vida, o meu trabalho, o meu filho, tudo em suas mãos, Pai. Traga a vida dessas pessoas também em suas mãos, que essas palavras possam atingir almas, corações e espíritos, possam curar almas, corações e espíritos, promover a metanoia e também, Pai, trazer pessoas que estão afastadas de volta para a Tua presença e para abrir também os olhos, Pai, daqueles que ainda estão cegos espiritualmente. Que o Senhor possa ir tirando essa cegueira, mostrando a verdade, Pai, que eles possam ter experiências extraordinárias e sobrenaturais para ter a absoluta certeza da Tua existência, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor faz na minha vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor nos ensina todos os dias o que é amar, Pai, e que nós possamos amar como o Senhor ama, Pai. Que nós possamos aprender esse amor que vem de Ti, Senhor. Que nós possamos também, Pai, ser um instrumento de intercessão nessa terra. Eu intercedo agora, Pai, pelo poder que há no Seu nome, pelas crianças, Pai. Que seja quebrada toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, toda a obra satanista que estão sendo realizadas, Senhor, para atingir as crianças e adolescentes, que sejam repreendidas agora em nome de Jesus, que sejam amarradas em nome de Jesus, que toda a obra maligna seja destruída em nome de Jesus, porque o Senhor tem poder para isso, Pai. Que todas as obras sejam destruídas, das trevas não possam prosperar, em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir para vocês, eu tenho visto muitas, hoje esse mês é um mês onde há a comemoração do Halloween e as trevas, eles são muito organizados também, né? A gente sabe que é um período que há muitos trabalhos das trevas e existem horários específicos, né, para que eles dizem como portais. Então eu quero pedir você que é crente, que você possa fazer um propósito de oração em um horário, 6 da manhã, 9 da manhã, 3 da manhã, meio-dia, que são os horários que normalmente, né? Eu tenho visto aqui um pastor que milita muito nesse ministério de batalha espiritual, né? Eu acompanho também, estudo bastante sobre esse assunto, mas conforme eu vou me aprofundando, eu vou descobrindo muito mais coisas, né? E eu descobri isso, que existem esses horários, né? Que são horários específicos para sacrifícios das trevas, e o alerta dele foi exatamente isso. Eu não me recordo o nome do pastor, mas o alerta foi esse: se todos os crentes, se todos os cristãos se unissem em propósito nesses horários, intercedendo contra aquelas obras malignas, certamente essas obras seriam destruídas, né? Então, foi aberto um portal nesse mês, né? E está na Bíblia isso, que correntes seriam tiradas de alguns, né, demônios e tudo mais, e que vai haver uma crescente violência. A gente sabe que vai ter mesmo, e que estão todos os sinais, todas as profecias se cumprindo, a gente sabe que a gente vai passar por isso. Mas a nossa intercessão é muito importante para que Deus possa, de alguma forma, ter misericórdia
do nosso povo, ter misericórdia de crianças, adolescentes, mães, grávidas, né, principalmente nesta guerra, mas há um plano do inimigo, onde eles estão trabalhando fortemente para esse dia 31 de outubro. Então eu peço para que vocês façam um relógio de oração, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 9 da noite, meia-noite. Se você puder orar vários dias, intercedendo contra isso, vários horários, ótimo. Se não, escolha apenas um horário, mas cumpra isso até o dia 31. Até o dia 1º de novembro, né? Dia 31 é a data que eles escolheram para fazer isso, e o objetivo desse trabalho é atingir as crianças, para que haja mais violência nas escolas, para que haja terrorismo total, como a gente já vê acontecendo. Esses trabalhos já vêm sendo feitos no ano inteiro, eu já até alertei alguns aqui, porque eu recebi informações sobre isso, né, de cristãos, de missionários que estão nos Estados Unidos, né, eu recebi muito material dos Estados Unidos, e as trevas, principalmente os satanistas, estão invadindo as escolas. Eles estão fazendo os cultos satânicos dentro de bibliotecas de escolas. Muitas vezes os pais não conversam com seus filhos, não sabem o que está se passando, e eles estão agindo na mente dessas crianças, entendeu? Então, pais, é muito importante que vocês orem pelos seus filhos, intercedam pela vida dos seus filhos, unja seus filhos antes de irem para a escola, sabe? Peça proteção, peça para que os anjos guardem, porque não é brincadeira. A gente vai entrar num período agora, do dia 31 de outubro, de batalha espiritual pesada. Então, você que é cristão, você que é crente, e você que tem apenas uma fé do tamanho de um grãozinho de areia, ore, porque a nossa arma é a oração. A nossa arma é a oração e a palavra de Deus, o jejum. Se você puder fazer um jejum, o jejum que você conseguir. Eu não consigo ficar sem comer. Então, fica sem comer tal coisa. Faz um propósito, fica sem um propósito que você consiga cumprir. Qualquer que seja, por mais pequenininho que seja o propósito, já é válido para Deus. Porque o Senhor Jesus disse: quando o noivo não estiver aqui, vocês terão que orar e jejuar. E essa é a arma de combater as trevas. Os crentes estão dormindo enquanto as trevas estão organizadas. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se unir num relógio de oração, nesses horários em específico, que são os horários que eles estão dedicando aos sacrifícios. Eles estão se dedicando às trevas. Então, a gente também precisa interceder nesses horários contra as obras malignas, para que o povo de Deus seja guardado, para que as crianças sejam guardadas e protegidas também. Em nome de Jesus, sua oração tem poder. Ela tem poder. Eu vou começar, tá, esse relógio de oração amanhã. Eu fiz um propósito muito grande com Deus, né? Eu fiquei 1/3 desse ano praticamente, né, nesse propósito. E hoje termina esse propósito para a honra e glória do Senhor. Foram 110 dias em jejum e hoje termina. Eu quero agradecer o Senhor, porque eu nem imaginava que eu iria conseguir, mas Deus, Ele nos dá uma força sobrenatural. Ele nos traz revelações, Ele traz sonhos, Quando você faz um jejum, você fica muito mais sensível à voz de Deus. Você se torna mais espiritual do que carnal. Então, tudo aquilo que precisa ser trabalhado dentro de você, todos aqueles pecados, todas aquelas coisas que você não consegue vencer, você vai fazendo uma espécie de autolibertação. Deus, Ele vai tratando tudo aquilo em você, né? E aquela questão difícil que você não consegue resolver, se você faz um propósito de jejum, Deus vai dar as estratégias, Ele dá as respostas através do jejum. Então, pratique esse hábito do jejum e da oração, de propósitos com Deus, e você vai ter experiências com Ele que você jamais imaginou ter. Você vai descobrir uma força dentro de você que você jamais imaginou ter. Eu passei por situações que eu nem imaginava
que eu iria conseguir fazer um propósito tão longo assim. Eu nem gosto de ficar falando, né? Eu só falo para quem está próximo de mim, porque muitos eventos, muitas situações, até mesmo na igreja, café, tudo, e eu não como nada. Por quê? Porque o meu posicionamento com Deus é primeiro lugar. Eu não como, eu não quebro o meu propósito de forma nenhuma. Então, às vezes as pessoas, né, ficam ali insistindo para você comer algo, eu não como, não adianta. Quando eu tô no propósito, se eu coloquei aquilo, eu vou cumprir até o final. E às vezes eu não sei se eu vou conseguir cumprir, né? Eu não sei se eu vou conseguir cumprir, mas Deus, ele mostra que eu tenho essa força, que eu nem imaginava ter, né? Então, cada vez ele vai passando você para um nível mais avançado, nível mais avançado, nível mais avançado. É um treinamento, como se fosse um treinamento de um soldado de Deus mesmo. Então, vocês precisam ter essas experiências, vocês precisam trabalhar com essas armas na vida de vocês, porque foram as armas que Deus deixou para nós também, para a gente combater as forças das trevas, tudo aquilo que está nos oprimindo, tudo aquilo que está, né, sendo contrário à nossa vida. Isso também, além de acabar com as forças das trevas, porque você só acaba através do jejum e da oração, tá? Então, por isso que é importante você ter esse hábito de você está enfrentando uma situação difícil, faça um propósito com Deus, jejum e oração. Você vai ver o que Deus vai fazer nessa situação. Ele nos surpreende. Nós devemos estar na presença de Deus. Esse tempo requer mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus, mais presença, requer comunhão na igreja, porque sozinho nós não somos nada. O Senhor Jesus, ele andava com seus 12 discípulos, ele não andava sozinho. Então isso já disse o mestre dos mestres, o rei dos reis, o rei da glória, ele não andava sozinho para vencer as batalhas, ele estava ali, ele era o Deus, ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, mas ele andava em comunhão. Significa que você também tem que andar em comunhão se você quiser vencer, porque nem sempre a gente tem forças para lutar sozinho. E a igreja é o ambiente de comunhão onde você vai encontrar pessoas que estão no mesmo grau espiritual. A igreja é um hospital espiritual. A igreja vai ajudar você a ter mais força. Claro que igrejas também têm defeitos, tem pessoas difíceis, né? Mas isso nós vamos encontrar em qualquer lugar. Não existe a perfeição do ser humano nessa terra. O único homem perfeito, santo, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos julgar ninguém. Todas as pessoas estão passando por processos. Todas as pessoas têm o seu tempo e o seu grau de maturidade espiritual. Nós não somos ninguém para julgar o nosso irmão, né? Então, nós devemos ter a consciência de que nós somos pó e ter a humildade também de reconhecer que somos pequenos também, tanto quanto essas pessoas. Então, a gente tem que só aprender a andar em comunhão, porque isso é importante, porque quando você está enfraquecido, o outro te fortalece, você vai na igreja, você tem uma palavra de vida, você sai totalmente fortalecida, e o Espírito Santo opera naquele lugar de forma tremenda e poderosa, porque quando você vai, aquela frase de que quando você vai na igreja você recebe a bênção, essa é verdade, porque ali tem uma frequência especial, estão todas as pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, a mesma frequência, que é a frequência do céu, né? Do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Anticomunhão, faça propósito com Deus de jejum e oração. Bom, a palavra de hoje é Marcos 3, verso 3. Vamos lá. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vai para o meio. Levanta-te e vai para o meio. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre a importância de se levantar e estar no meio. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? O cair é do homem, né? Existe um ditado que diz isso. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E, de fato, a Bíblia revela Deus
procurando levantar o homem caído de todas as maneiras. Por isso que eu comecei falando que a gente precisa andar em comunhão. Porque quando você estiver caído, Deus vai usar uma pessoa na igreja, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar em qualquer lugar para que você se levante. A segunda coisa que Jesus ordena ao homem é vir para o meio. Quem não está no meio dos santos, não quero dizer que toda igreja é santa, não, existem erros, existem igrejas que não são, né, que existem muitas coisas erradas também, né, a gente sabe disso, porque o homem é falho, mas vai existir em todo lugar, ali com certeza, só que esse lugar é o lugar que Jesus escolheu para te curar, para te levantar e para te fortalecer. Lá é a casa de Deus, é a casa de Jesus. Você tem que ir para lá para honrar e para falar com o Pai. Pai, o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, né? Você não tem que ir na igreja por causa de pessoas. A sua motivação tem que ser o amor de Jesus. Porque você ama o Senhor de tanto, que você faz questão, que você tem alegria de estar na casa dele. Você tem questão de ir lá honrar o Senhor Jesus. Essa tem que ser a sua maior motivação. E não uma relação de barganha com Deus. Eu só vou para a igreja se Deus me abençoar em tal coisa. Não, você está errado. Deus não tem obrigação de te abençoar em nada. Não é você que dita o que Deus tem que fazer. Primeiro, tem que aprender a andar em obediência. Quando você se coloca na posição de querer mandar em Deus, isso é ato de rebeldia, que é considerada feitiçaria diante da palavra de Deus, né? O ato de rebeldia do cristão que não obedece à autoridade instituída por Deus, ungida por Deus, e está desobedecendo o próprio Deus. E isso é rebeldia, é considerado o quê? Um ato de magia, de feitiçaria. Essa pessoa, ela não é aceita por Deus, né? Ele vira inimigo de Deus, porque a rebeldia, ela provém das trevas, né? A segunda coisa que Jesus ordenou é isso, para vir para o meio. Quem não está no meio, está afastado. Jesus convida o homem para o meio. O meio, ele é conhecido como o centro de alguma coisa. Então, Jesus convida para que você venha para o meio dele. O meio dele, qual que é? O centro dele. Quando você vai para a igreja, você tem que colocar o Cristo no centro da sua vida. E na sua vida, não precisa estar na igreja, mas na sua vida, Cristo tem que ser o centro da sua vida. O centro da sua vida. Porque sem ele, você não vai conseguir prosperar. Você pode até prosperar, mas vai construir um castelo de areia que pode desabar a qualquer momento, né? O meio, ele é conhecido como um centro de alguma coisa. Jesus convida o homem para o centro da sua vontade, o centro da sua graça e o centro da sua bênção. Primeiro, a primeira ordem, levanta-te, né? O primeiro convite de Jesus para o homem da mão errada foi esse, levanta-te. Ou seja, precisa ter uma atitude da tua parte. Jesus, ele não vai fazer por você aquilo que depende de você, da tua decisão, da sua atitude. É você que tem que tomar atitude. Deus deseja que o homem esteja em pé em todas as circunstâncias da vida. Nos momentos de aflições, nos momentos de alegria, nos momentos de desfrute. Em Marcos 5,41, Jesus disse à filha de Jairo, menina, a ti te digo, levanta-te. Em Lucas 7, versículo 14, Jesus disse ao filho da viúva de Naim, jovem, eu te digo, levanta-te. Em Mateus 9, versículo 6, Jesus disse ao paralítico de Cafarnaum, levanta-te, toma a tua carga e vai para a tua casa. Em Atos 9, versículo 6, Jesus disse a Paulo no caminho de Damasco, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Em Efésios 5, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve dizendo, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, depende da nossa vontade, depende da nossa atitude. Vem para o meio. O segundo convite de Jesus para o homem da mão mirrada é, vem para o meio. Em Efésios 2,13, a Bíblia afirma aqui, mas agora em Cristo Jesus,
Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Como aquela conversa, né, com o sacerdote. Jesus falou para ele, você chegou tão perto, mas escolheu, né, ficar fora. Isso vai acontecer com muitas pessoas, infelizmente. Chegaram tão perto, mas escolheram o mundo. Escolheram não cumprir o propósito de Deus na vida delas. Por quê? Trocaram a bênção dos céus pelas migalhas do mundo, pelo pratinho de lentilha. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáis longe, já pelo sangue de Jesus, chegaste perto. O homem da mão mirrada, ele estava longe e Jesus o convidou para que se aproximasse do meio. Em Marcos 10, versículo 46, Marcos escreve que o cego Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho. Porém, após Jesus chamá-lo, ele se levantou de um salto e foi ter com Jesus. Ele tomou a ver e seguia Jesus no caminho. Jesus convida o homem a sair das margens do caminho e entrar no caminho. Saia das margens, saia do muro. Em cima do muro já é uma escolha, não é, Senhor Jesus? Se você estiver em cima do muro, tiver um ânimo dobre, metade mundo, você já escolheu o seu caminho. E não é com o Senhor. O próprio Senhor disse que a família de Jesus são aqueles que obedecem, mas que executam. Que escutam a palavra, porém executam. Aqueles que escutam e executam. Então, ele disse, né, para o profeta Isaías também, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. No Salmos 46, versículo 5, o salmista afirma, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Em Mateus 18, 20, Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você tem que ter o seu relacionamento com Deus no seu quarto. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Porém, há uma unção especial quando você está em comunhão, quando você está na igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Quando você faz um círculo de oração, quando você está em oração com outra pessoa, isso tem um poder absurdo. Cristo quer ver o homem levantado e no meio. O homem de Deus, ele precisa estar no lugar certo. O lugar certo, a igreja, ela não é um lugar que salva as pessoas, mas é o lugar onde os santos se reúnem. Então, você ir para a igreja não significa que você vai virar um santo, que você vai... Não, lá também você não vai encontrar pessoas perfeitas. Mas esse é o lugar onde os santos se reúnem, tá? Os santos estão ali. Os santos estão no meio deles. Então, você tem que estar nesse meio. O homem de Deus, ele precisa estar no lugar certo. A mulher de Deus precisa estar no lugar certo, que é a casa de Deus, né? É a casa do Senhor Jesus. A gente não tem que olhar para as pessoas que estão ali. A gente tem que olhar para Jesus, que usa as pessoas que estão ali. E você que tem Deus na sua vida, que se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ter o discernimento de espírito. Se não tiver, peça a ele esse dom. Ele vai mostrar quem é e quem não é de Deus ali dentro da igreja. Em 1 Romanos 19, 7, o anjo do Senhor disse a Elias, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Em Lucas 21, 36, Lucas escreve, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus quer o homem de pé e no meio. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.